Meus queridos, como são vocês? Para os que não me conhecem, meu nome é João. Seja muito bem-vindo ao canal Os Mistérios de Deus. Esse canal o Senhor tem levantado para passar as mensagens dele ao mundo. E aqui nós estamos, nessa mensagem. Seja muito bem-vindo, queridos. Nosso Senhor está para pintar aqui naqueles que Ele tem escolhido. Você não conhece o Senhor, só vá a Ele, queridos. Só vá a Ele. Não existe lei, não existe regulamento, não existe isso, que nem eu falei no passado, tem que ler os livros do Novo Evangelho, isso, aquilo, tudo, nada disso, amados. Tudo isso é criado pelo homem. O Senhor nunca pediu para ninguém fazer nada para ir para Ele, nada. Ele só fala, venha a mim com o coração sincero. Só isso, ó. Então, tudo isso que é feito pelo João e as outras igrejas, você tem que fazer isso, aquilo outro, e se arrepender, parir, não sei, tudo é mentira, tá? Não é que é mentira, mas o Senhor não necessita disso, tá, queridos? Ele só necessita que você vá a Ele, do jeito que você está. Daquele momento que você fala, Jesus, eu não te conheço, mas eu queria te conhecer, não sei como quero te conhecer, etc, etc. A partir desse momento, queridos, Ele leva você para uma jornada fantástica com Ele, fantástica. Então, vá a eles, querido, vá a eles, amados. Eles vão, deu uma pane no computador aqui, vamos continuar então. A mensagem 748, tá? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, amados, 747, o Senhor está pedindo aí que vocês profetizem contra Pérgamo. Na mensagem passada, ele pediu para profetizar contra a caverna de Baçã, a porta da boca do inferno aqui, né, amados? Maligna criada. Está debaixo das montanhas de Herón, como foi falado. O Senhor fala, profetiza então para essa caverna, querido. Se declara essa caverna fechada no nome de Jesus. E essa aqui o Senhor agora pediu também. Ele pediu para profetizar também. Profetize contra Pérgamo, que é o assento de Satanás, querido. Destrua esse assento, tire isso de Satanás, tire o poder de Satanás, em nome de Jesus. O Senhor está pedindo então aqui para você orar, tipo profecia, declarando fechado e destruído, queridos. Tá? Montanhas de lições para aprender. Então vamos falar aqui. Obrigado por todas as coisas. Vai ser o que eu tenho para vocês a próxima vez, tá, queridos? E vai ser o próximo vídeo depois desse aqui. Nós vamos fazer uma jornada para todos aqueles que querem aprender sobre essas montanhas. Vamos chegar nas montanhas primeiro, depois eu falo para você. Obrigado pelas montanhas e pelos vales, obrigado pelos lugares lindos. Você vê então que aqui é um jeito que você ora ao Senhor, queridos. Você glorifica Ele primeiro. Glorifica Ele primeiro e dá louvor a Ele e da santidade, das coisas boas que Ele tem feito por todos nós na humanidade, tá? E você pode ver que sempre é assim. E depois, né? E depois você pode ver aqui que você dá a glória ao Senhor primeiro, né? É claro, assim você começa a conversar com a pessoa e depois com o Senhor. E depois você então faz o seu pedido. Então quando ela estava orando, ela ouviu a voz do Senhor e falou, venha para as minhas montanhas de verdade, da verdade, Horebe e Sinai. Então, amados, eu vou fazer um vídeo, aqui você está vendo, o Google Earth, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso, tá, queridos? Eu já fiz vídeo sobre isso, onde estão as montanhas, tá? O apóstolo Paulo falou que ela está na Arábia, e eu vou fazer o próximo vídeo sobre isso, que vai demorar mais ou menos um tempo. E aqueles que querem seguir a jornada comigo, tá? Eu vou mostrar quando os israelitas saíram aqui do Egito, para onde eles passaram, para onde eles andaram, e as montanhas de Horebe, de Sinai e os pontos turísticos. Eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Para aqueles que têm interesse em querer ver. Aqui, olha só, ao vivo. Eu já fiz isso, já tem uns 8, 10 anos já. E nós sabemos, o Ron Wyatt tem achado isso em primeiro lugar. Hoje já tem várias pessoas que têm ido lá. E você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Só para terminar aqui, onde está o bezerro de ouro. Olha só, o bezerro de ouro, queridos, está aqui, ó. Desculpa, eu estava no lugar errado, amados. Eu estava no lugar errado. Então aqui está a localização do bezerro de hoje na Arábia Saudita, tá? Isso aqui, tudo aqui está na Arábia por satélite. Eu estava no lugar errado. Eu estava no lugar errado, onde estão as montanhas, tá? Eu estava aqui, eu estava desse lado aqui. Onde é que está? Deixa eu voltar mais. Eu estava desse lado aqui, mas não é aqui não, é logo aqui, tá?
Então, o jeito que os israelitas saíram e andaram aqui, cruzaram isso aqui. Bom, eu deixo para depois, para não dar muito tempo aqui, vai ser o próximo vídeo, para aqueles que querem andar nessa jornada comigo, ó. Vai ser muito interessante. Ela estava viajando para o sul, por uma estrada vinda de Israel, éramos milhares de pessoas andando por estrada, quer dizer, ela estava descendo, eu não devia ter fechado, né? Ela estava descendo a Israel, estávamos todos vestidos de branco, aqui você pode ver que ela já foi transformada. Toda a área estava isolada e em crescimento, o lugar era inútil para uma cidade ou qualquer outra cidade, então essa aqui, ela está andando, vendo tudo isso, e o local que ela estava, enquanto ela andava debaixo desse sol muito quente, ela não estava suando, e todos eles estavam muito quietos e sombrios, porque todos eles tinham visto coisas horríveis. Todos eles transformados estavam aqui andando, então, nessa estrada. À medida que nós aproximamos do nosso destino, vimos sinais de trânsito que nos afastam do destino que Deus havia estabelecido para nós. Então, não perca isso, o Senhor vai falar sobre isso, tá, queridos? Que o inimigo sempre jogou sinais no povo de Deus para desviar eles do caminho, tá? Tem muitos que acham que isso não acontece, amados. Se tem uma coisa que o Senhor não para de falar, é isso, tá, queridos? Que o povo dele tem sido enganado, tá? O povo dele tem sido enganado. E ele já falou isso várias. Aqui, então, aqui já são os remanescentes. Os remanescentes. Enquanto, quer dizer, eles já passaram por tudo, já são transformados. E eles viram sinais que estavam levando ele para outro lugar. Que não era de Deus. Havia também uma armadilha para turistas perto do lugar. Um dos anjos do Senhor pronunciou numa voz e numa linguagem que todos nós podemos ouvir e compreender. O anjo falou: este é o caminho que leva à mentira. Embora esta placa diga local sagrado, é um altar maligno montado com imagens esculpidas. Muitos foram enganados por esta estrada. Então aqui está. Isso acontece em Jerusalém, demais em Jerusalém. Lugares turísticos, esse aqui é onde Jesus passou. Todo lugar, né, amado? Turísticos, né? E tem essas plaquinhas, vai por aqui, isso aqui que é. Até mesmo o Monte Sinai foi enganado. A gente vai tocar nesse assunto no próximo vídeo. Muitas placas, e o ser humano e até mesmo o povo de Deus olha a placa e acredita como sendo verdadeiro e foi instalado pelo maligno para te enganar. E o anjo fala, então, um dos santos fez o anúncio: vamos removê-lo, esmagá-lo, destruir seus altares e imagens esculpidas. Todos aplaudiram e o anjo falou, vamos! E aí eles oraram para destruir todo esse local. E eles pediram, então, ficamos juntos e convocamos uma montanha para baixo sobre o local turístico. E a igreja do mal, a montanha tremeu, olha só, eles jogaram a montanha nesse lugar falso. Todos aplaudiram quando a igreja maligna foi arrasada. Voltamos então para a nossa estrada original. Houve canto e alegria depois que tudo isso foi removido. Glória a Deus, remanescentes então já limpando aqui, já limpando a terra. O anjo do Senhor falou, este é o monte Horebe, este é o monte Sinai. Então são dois montes, a gente vai falar mais sobre isso, tá? E até o vídeo da próxima vez. Essas são duas montanhas separadas, onde você está é terra santa. Agora espere no Senhor Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas aqui. Beba a fonte da vida, alegrem-se, cantem, comam, descansem e alegrem-se, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas para você. Eu aqui no Monte Horebe, aqui onde Elias lutou contra os sacerdotes de Baal, falso de Baal, e o fogo desceu do céu e consumiu o altar. E aqui o Monte Sinai, claro, os 10 mandamentos, né? Para falar poucos, é. Diante de nossos olhos o vale ficou subitamente lindo, havia uma vegetação luxuante e árvores frutíferas. Também havia carne para comer e pão fresco, a temperatura estava perfeita. Todos nós louvamos a Deus e esperamos nele. Olha que glória a Deus. E novamente, o sonho terminou quando ela levantou, ela ouviu a voz do Senhor novamente, falando, venha para as minhas montanhas de verdade, Horebe e Sinai. Levante-se e venha. Olha que lindo. A gente vai ver essas duas montanhas. Muitas pessoas falam que é uma montanha só e não é, tá, queridos? E ela mencionou que Monte Horebe está em 1 de Reis 19, aqui que eu te falei de Elias, né?
E ela procurou, a nossa irmã também procurou saber mais sobre o Monte Horeb e Monte Sinai, que não é parte da nossa cultura gentia, né, Marco? Estudar sobre isso. E ela estudou isso aqui também e descobriu mais sobre essas montanhas. O Monte Sinai é conhecido por Moisés ter sido a sua experiência com a sarça ardente. Foi lá que teve essa sarça ardente. E foi para lá que ele voltou com o povo do Egito mais tarde. O próprio hebraico que estava no Egito mais tarde. Então aqui foi o Senhor, conversou com a nossa irmã Erim, para os novos, então aqui quando o Senhor começa a conversar com ela. Assim diz o Senhor, essa é uma grande ilusão, embora existam claramente duas montanhas, elas são ligadas por um pasto. São duas montanhas, mas são ligadas por um pasto, a gente vai ver no próximo vídeo. Homens maus usaram outro local falso na montanha para conveniência e comércio. Eles trocaram mentiras por verdade e muitos filhos de Deus compraram esta ilusão. Aqui para os irmãos que acreditam facilmente, né? No entanto, isso foi permitido por mim, mas este lugar é sagrado. Ele é meu. Ele é separado e distante de todas as montanhas. Glória a Deus, as duas montanhas do Senhor. Elias conhecia este lugar e correu até lá em busca de abrigo e respostas. Moisés estava na outra montanha onde recebeu os meus mandamentos. Ambas as montanhas estão onde eu estou. Eu estou nas montanhas e nos vales aqui. Elias viajou 40 dias e 40 noites para fugir do seu maior inimigo. Essa também foi a minha jornada de testes no deserto. Olha só, o Senhor caminhou por lá, não sabia disso. A jornada dele foi por lá também. Parei aqui quando um gaio azul, pássaro, atingiu a janela da minha cozinha. O pássaro bateu na janela dela e ela acordou. E ela foi lá ver o pássaro parecia que estava morto, mas acabou saindo e voando para fora. Assim diz o Senhor. Aí ela voltou para o Senhor, depois que ela ajudou esse pássaro, ela voltou ao Senhor. É interessante isso aqui, né, amado? Ela conversando com o Senhor, o pássaro bateu, acordou ela bateu, foi lá ver o pássaro, cuidou do pássaro e voltou para o Senhor, né? Interessante isso aqui, né, amado? Eu fico pensando, será que a gente faria isso? Eu acho que todo mundo faria isso, né, amado? Mas não é interessante você sair aqui do Senhor, né? Só vem na cabeça aqui agora. E fazer as coisas voltar para o Senhor. Eu não estou dizendo que é errado. Estou falando assim. Jesus, então, nosso Senhor falou, Erim, eu lhe envio os sinais e maravilhas. Você está hesitando em escrever porque teme que possa ter oposição ou argumentos daqueles que acham que você não conhece a Bíblia. Já falaram isso aqui para mim também. João, não fale nada da Bíblia, só traduz os profetas. Já falaram isso para mim também. Só traduz os profetas, não toca na Bíblia, que você não conhece a Bíblia. Né? Tudo bem, tudo é alegria. No entanto, eu te enviei um grande sinal. Escreva o que eu te disser para escrever, e grande será a sua recompensa. Essa foi a mensagem do céu azul em um dia escuro, uma mensagem clara de mim. Então, o que o pássaro veio e bateu nela foi uma mensagem que o Senhor enviou para ela, uma mensagem bem clara, um sinal. O inimigo envia falsificações para desencaminhar aqueles que anseiam pela verdade. Engano, né, queridos? O inimigo sabe, ele quer te enganar. Isso não significa só parar no inferno, etc, etc, etc. Mas aquele propósito, aquele caminho que o Senhor tem para você, você não preenche, né, queridos? Aí está o problema. Já teve mais de uma pessoa que eu vi que foram para o céu e eles foram mandados de volta para a terra porque eles não terminaram o que o Senhor tinha para ele. Aliás, esse pastor, profeta internacional, muito famoso, quando ele viu que o Senhor tinha colocado para ele, ele só tinha feito 35%, se eu me lembro bem, amados, do que o Senhor tinha traçado para ele. Olha só, teve esse outro irmão pastor também, ele falou bem que ele ia casar e depois, eu não sei como é que foi exatamente a conversa que ele teve com o Senhor, e o Senhor mostrou para ele, no futuro, se ele casasse com aquela esposa, assim, não tem nada de errado com aquela menina, ele ia casar, ele ia ter filhos, os dois iam viver muito felizes, o Senhor falou para ele, mas ele não ia preencher o que o Senhor tinha colocado e dado para ele. Então, não é que todo mundo tem que ser assim, tá, queridos? A mensagem aqui é que
Todos nós temos sido, o Senhor tem dado para nós umas tarefas, o Senhor tem dado para nós uma unção, todos nós, antes de a gente nascer. Está tudo por escrito no seu livro que o Senhor tem dado para você. E o inimigo sabe disso. E uma das coisas que ele faz, então, é desencaminhar ou tirar você desse caminho. Né? É o que ele faz, através de distrações, etc, etc, etc. Não que você vai morrer, nada dessas coisas, ou vai para o inferno, nada dessas coisas, você está com o Senhor, a morte não está sobre você. Mas você não vai talvez atingir aquele 100% que o Senhor tem colocado no seu livro para você fazer. Até o Espírito Santo tem falado, lembra uma mensagem que foi falada aqui? O Espírito Santo falou para o pastor falar para a congregação para ir atrás, dar a mão para o Espírito Santo, que ele vai te levar e ele vai garantir, ele falou assim, queridos, ele vai garantir que você vai receber tudo que foi dado para você. Então entreguem vocês, amados, do jeito que você é, tá? Não se preocupe, porque muitas pessoas querem lembrar você do seu pecado. O seu pecado não tem poder para matar você. Não tem, você está debaixo da graça e não da lei. Tá? É a lei que descreve o pecado. Ele não tem. Ele não tem poder para te matar. E não se preocupe com isso, irmãos. Continue no Senhor. Você está sentando na cadeira do Senhor, no trono dele, tá, querido? Sempre. Se o seu coração está e permanece no Senhor. Sempre. Não se preocupe, tá, queridos? Então faz igual o João, né? A gente balança a cabeça, Pai, perdoa o meu pecado, e continua com o Senhor. Enquanto isso, você senta com Ele. É isso que ele falou, queridos. O sonho ele mostrou, o Senhor continua, como pessoas bem intencionadas e que têm fé em mim podem ser conduzidas por outro caminho, tá? Geralmente é costumado falar, é o mundo. Não, o Senhor está falando, não, é você mesmo. É você mesmo que ama o Senhor, é você mesmo que anda com o Senhor e adora Ele toda hora, etc, etc, etc. O inimigo tem enganado vocês. E aqui ele fala até, padres ou pastores ou ministros, etc, eu coloquei aqui, estudiosos e viajantes. Eles adoram ouvir eles mesmos falar, eles afirmam ter tido visões lá e milagres com a visão falsa. Eles então têm uma sarça verde que eles declaram ser uma sarça ardente. É claro, tem esses que procuram glória para eles mesmos, né? Filhos do Senhor, né? Bem, como pode ser isso quando o homem ainda precisa cuidar disso? Se isso realmente fosse de mim, a sarça seria cuidada de maneira sobrenatural. Não sabia que tem uns que faz isso, né? Foram lá para a montanha e trouxeram uma sarça verde, mostrando para o pessoal que eles viram onde estava a sarça, né? Eles oferecem isso para que as pessoas fiquem com a carteira aberta em vez de acreditarem em um túmulo vazio. Então aqui está, né, queridos? Esse aqui que o inimigo faz, ele engana aquelas pessoas que estão ouvindo, né, amados? E desviarem a atenção do Senhor. Este é um museu de ícones e relíquias. Qual é a diferença entre isto e o bezerro de ouro? Excelente aqui que o Senhor tem mostrado, né? A gente desce o pau naqueles que fizeram adorar o bezerro de ouro, mas a gente aqui no dia de hoje fazemos a mesma coisa, amados. Acreditamos em coisas que não é do Senhor. Não interessa quem fala, etc, etc. A gente acredita facilmente nessas coisas. O Senhor fala, qual a diferença daqueles que adoraram o bezerro de ouro como sendo um Deus e vocês na minha igreja seguindo um outro caminho? É praticamente isso que ele está falando. Que diferença tem? É a mesma coisa. Geralmente a gente desce o pau naqueles que adoram o bezerro de ouro como Deus, mas nós somos facilmente enganados por pastores, ministros e etc, etc, etc. Facilmente, né? Não para todos, mas facilmente. A igreja dele tem que se enganar. A igreja dele está dormindo, como ele falou. Continuando, o Senhor fala, o inimigo desviou todos os visitantes novamente. Esta é uma raiz caída dos portões de Baçã. Portões de Baçã, falando aqui, querido. Ó. A boca do inferno, que fica embaixo do Monte Hermon. Ora para fechar isso, amados. Orem para fechar isso. Tudo bem? Pois esta é minha função de trazer aqueles a quem chamo de amigos, aqueles para os meus propósitos. Glória a Deus, né? O Senhor está vindo e todos os que forem enganados e amam o Senhor, o Senhor vai chamar eles novamente. Novamente. Este é o lugar de revigoramento
e celebração. Este é um lugar de renovação. Este é o lugar do poder de Deus e da minha bondade. Essas montanhas aí, que maravilha, né? Ela perguntou sobre esse passo que bateu num sinal. Era um sinal para ela para parar de escrever. O senhor falou, bem, a pausa, neste caso, foi benéfica? Então até foi até uma pausa, foi boa quando ela parou com o Senhor, né? É por isso que a gente não sabe se as coisas certas ou erradas, né? Especialmente para aquele passarinho, ele não vai esquecer você. Então foi uma coisa boa que a irmã fez, né? Não é que ela parou por causa de um trabalho aqui ou ali, porque você está parando a conversa com Deus, né, queridos? Né? Foi por isso que eu até pensei nesse sentido, né? Mas ela parou a conversa com Deus para salvar um passarinho que estava morrendo, e o Senhor está bem com isso, né? Não foi um barulho de porta batendo ou de vizinho gritando, essas coisas, né? Mas o inimigo faz isso, tá, queridos? Quem não sabe disso, né? Quem de você não sabe disso? Você está orando, o telefone toca, dá pau no computador, isso, aquilo, outro, tudo para desviar você de orar, né? Isso acontece frequentemente, amados, com todos nós. Agora mostro tudo isso para garantir que eu estou com você, diz o Senhor. Embora eu saiba que tudo isso é estranho para você, isso é importante para mim e em breve também para você. Agora você está testemunhando o mundo se afastando de Israel. Muitos que alegram defendê-la agora estão fugindo. Grande divisão e tumulto está chegando às nações. As pessoas estão afastando, as nações afastando de Israel. Mas hoje, para o futuro, são 9 de novembro do ano 2023, tá? Amados, por favor, leia. Ela deu aqui Isaías 63, 18 a 19. Meu tempo já está acabando. Eu procuro ficar entre mais ou menos a meia hora, porque a ideia não é eu vir aqui falar tudo, né, queridos? Mas despertar o Espírito que está em você, né, para você ter esse momento com o Senhor. Ela também ouve Isaías 64, 3 e 4. A Escritura veio para ela, e aqui ela descreve as Escrituras. E ela fala, Senhor, tu procuras aqueles que olham para ti, nós estamos olhando, o seu julgamento está chegando, e o homem não está com medo? Eles querem destruir todos os judeus e cristãos. Por favor, nos ajude. E ela deu também Isaías 64, 10, 11. E ela termina aqui falando, ela pede ao Senhor, isso também é por agora, Senhor, a pergunta que ela faz, né, Isaías 64, 10, 11, que fala das queimadas de Jerusalém. E o Senhor fala, a evidência é a minha palavra. Muito tem sido juntado com evidência. Os ímpios estão chamando pela destruição especificamente de duas nações. Uma nação representa os cristãos, que é os Estados Unidos, e a outra representa os judeus, que é Israel. E o Senhor fala aqui, Jacó e Judá. Olha que lindo o Senhor falar essas coisas, né? Nosso entendimento, né? Ele já falou várias vezes que os Estados Unidos é a irmã de Israel. Para que as pessoas sejam humilhadas, muitas vezes, e através de remoção de tudo o que é bom. Para que as pessoas sejam humilhadas, muitas vezes ele tem que remover tudo o que é bom. Aqueles que vivem pela espada, morrem pela espada e não herdam o reino de Deus, dos céus. Eles odiaram por nenhuma outra razão, além de terem sido criados para odiar. Criados para odiar, isso não vem dele, tá, queridos? Mas podem ser aqueles que o inimigo tem feito, os híbridos, né? Que misturaram os malignos, né? Os gigantes, está em Esdras, até o sumo sacerdote de Israel tem misturado com a serpente, com o DNA da serpente, que começou com a descida dos caídos, lembra? Os caídos desceram, os anjos caídos desceram e coabitaram com as mulheres, começaram a ter filhos, os Nephilims, e aí isso vem continuando, e há muitos do nosso tamanho e tudo mais, sabe, querido? Você não consegue nem distinguir a diferença que tem DNA maligno, tá? DNA maligno, então já tem uma tendência para odiar as coisas que é de Deus, já está dentro dele, porque veio da semente do DNA maligno. O nosso Senhor já chamou até o marido da nossa irmã de escorpião, tá, querido? Escorpião. Quer dizer, o DNA não é 100% humano, não é eles falam, que o Senhor fala às vezes, filhos de Adão, né?
Então, eles são criados, são gerados para odiar, e centenas de exemplos já foram dados aqui. Né? Agora, as suas orações valem muito pelos perdidos. E sim, amados, há aqueles perdidos que são 100% de Adão, mas não conhecem o caminho do Senhor ainda. Para aqueles que estão em Jerusalém e na Terra Prometida, tem um grande plano de redenção, vindo para os Estados Unidos e Jerusalém, que essas duas nações, né, que o maligno quer destruir, além do resto, né? Ore por isso, eu estou com você que luta por aquilo que Deus tem dado a eles. Eu não estou com aqueles que fingem chorar, mas depois permitem que seus próprios filhos os acompanhem na batalha e eles o apoiam. Eu não estou com eles, eles vão ser expostos. Aqueles que apoiam o mal logo se esconderão, ajoelhados diante do mal. A guerra continua contra mim e contra todos aqueles que me defendem. Contudo, não me deixe enganar, não se deixe enganar por mentirosos, que afirmam me conhecer melhor do que eu mesmo. Eu ri tanto quando ele falou isso, mas não se deixe enganar pelos mentirosos que afirmam conhecer o Senhor mais do que Ele mesmo. Eu até ri quando o Senhor às vezes é engraçado, ele fala, né? Somente meu Pai Celestial me conhece melhor. Eu, portanto, faço a sua vontade. Este não será um tempo fácil. Entenda isso, os dias de destruição precedem os dias de milagres. Então, aqui a resposta sempre vem essa pergunta: será que o Senhor vai brotar nos remanescentes antes da destruição ou depois? O Senhor está falando claramente aqui, tá, queridos? Que o Senhor vai brotar neles depois da destruição. E ele explica por quê, né? Agora, isso não indica, por exemplo, que a pessoa possa ser selecionada. O Senhor já pode estar trabalhando com a pessoa, como nós já vimos sonhos, né? O Senhor aparece para você, te move para cá, te move para lá, os anjos te levam aqui, te levam ali, mas o seu tempo ainda não chegou. Isso o Senhor já tem mostrado aqui várias e várias vezes também, né? Isso pode acontecer. Mas a hora dos milagres, a hora que essas pessoas, os remanescentes, vão andar essa terra com poder e glória, porque o Senhor está dentro deles, vai acontecer depois da destruição. Tá? O Senhor já falou isso várias vezes. O Senhor explica por quê. Ele fala, se não fosse feito dessa forma, ninguém se importaria com o Deus dos milagres. Né? Se tudo é sombra e água fresca, amado, ninguém vai ouvir Deus. Então as pessoas vão ouvir Deus quando estiverem passando por momentos difíceis. Né? E o Senhor sabe disso, tá? Aqui ele fala. Então há uma boa razão para isso, né, queridos? Por agora, estes são os grandes dias da verdade alternativa. Não acredite neste mal, continue fiel à minha palavra, não duvide e nem fique desanimada. Um dia, muito em breve, você vai estar na montanha de Deus. Eu tenho vontade de ir lá. Quem não tem, né, mas fisicamente assim, né? Hoje lá na Arábia Saudita é proibido ir lá. Eu vou falar mais no próximo vídeo das montanhas de Deus. E ela sorridente, suponho que você queria dizer as montanhas, ele rindo, o Senhor rindo. O Senhor fala, boa pegada. De qualquer forma, você não precisa profetizar sobre as montanhas hoje. Maravilha, né? Posso orar e profetizar contra as montanhas falsas? E o Senhor falou, certamente. Então aqui ela está profetizando contra as montanhas falsas. E ela profetizou Isaías 65, 8 e 16. E eu vou ler isso aqui, tá, queridos? Isaías 65, 8 e 16, porque foi a profecia que ela fez. Ela simplesmente leu. Assim diz o Senhor, como quando se acha moço num cacho de uvas, dizem, não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim porei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos, e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão lá. E Sarão servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos endureceis, esqueceis do meu santo monte, e os que prepareis uma mesa para a fortuna, os que misturais a bebida para o destino, também vos destinarei à espada, e todos vós encurvareis à matança, porque, porquanto chamei e não respondeis, falai, e não ouviste, mas fizeste o que era mal aos meus olhos,
escondestes aquilo que não tinha prazer? Assim diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exaltarão por alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito, e deixareis o vosso nome e os meus eleitos por maldição. E o Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendisser na terra, se benditará no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Então ela simplesmente leu Isaías 65, 8 a 16. Então, amados, para os novos aqui que querem conhecer o Senhor, que muitos pensam que o Senhor é esse justiceiro danado, sendo por ali matando todo mundo, não é assim que está escrito aqui, tá, queridos? A todos aqueles que conhecem o Senhor, o que acontece aqui, essa espada, essa fome, essa tristeza, essa desgraça que vai cair nesse pessoal, são consequências de não seguir o Senhor. Não que ele foi e fez, tá, queridos? Ele simplesmente deixou a mão. É só isso que ele fez, tá, queridos? Quer dizer, o nosso Deus, ele não faz essas coisas. Ele não criou o homem para ter a satisfação de destruir ele depois, tá? Como é pregado nas igrejas de Deus, tá? O que ele faz aqui, quando ele fala, você vai morrer pela espada, você vai morrer de fome, não é que ele vai fazer isso, queridos. É que ele vai deixar de mão daquele pessoal, e aí sim, quando ele tira essa proteção deles, o inimigo vai cuidar disso. O povo, sabe, essas coisas, essa maldição toda vai cair sobre eles, porque o favor dele não está com esse povo mais, tá? Eu quero falar sempre isso, pessoal. Fala que Deus é raivoso, Deus é justiceiro, Deus quer matar todo mundo. Isso tudo é falso. Sim, você vai ser morto, você vai passar pela praga, você vai passar por tudo isso, você vai passar pela desgraça, você vai pagar por essas coisas, não porque ele fez com você, mas porque você escolheu não seguir ele, ele simplesmente deixou a vida continuar com você, sem a bênção e proteção dele. Apesar de sempre ter a proteção, senão estaria todos mortos, né? E nisso o inimigo faz o resto, queridos. O inimigo faz o resto. Então entenda, conheça o coração de amor que Deus tem por todas as pessoas, tá? Ele não é esse justiceiro que é pregado no mundo, tá, querido? Que de repente sai por aí quebrando os ossos de todo mundo e de repente ele fica ali, cada pedra, a perna que ele vai lá e quebra o osso, ele morre de achar bom. Não é esse. Ele não é essa pessoa. No que ele fala, você escolheu um outro caminho, então vai. Então, boa sorte. Só isso que ele faz. Boa sorte. E é claro, quando ele tira então o favor de você, você está então propício a receber as suas próprias consequências de suas ações, consequências da sua rebeldia, né? E dependendo dessas consequências, vai ser o que vai ser feito com você. É claro, o maligno tem que ser controlado, senão ele vem e simplesmente acaba com você. Então, dependendo das suas consequências de estar longe do Senhor, é a consequência que você recebe. Então, eu quero falar sempre isso para as pessoas do mundo que acreditam no Senhor, que o Deus do ódio, isso e aquilo outro, isso é falso. Mas o que ele faz, eu estou falando já a terceira vez, o que ele faz é isso. Ele simplesmente tira o favor dele e ele fala, boa sorte. Você quer um outro caminho? Boa sorte. E ele tira o favor dessa pessoa. E aí tudo acontece com essas pessoas, né? E quando ele tira o favor dessa pessoa, o que acontece? O favor do inimigo cai sobre essa pessoa, né? E é por isso, amado, você não quer estar aqui na grande tribulação, que muitos cristãos, filhos de Deus, vão se arrepender na grande tribulação e vai custar a vida deles, tá? Vai custar a vida deles. Como está escrito em Apocalipse, milhares e milhares, uma multidão, queridos. Aceite o seu Senhor, o seu Deus agora, amado. Você não precisa acarretar essas consequências de perder a sua vida e passar por um momento de grande tristeza, querido. Tenta conhecer Ele. O Senhor fala, mas sim, é claro, a minha declaração, a minha palavra, eu vou aceitar isso. E o Senhor fala aqui, mas parece que, sim, depois que ela leu aqui, Isaías, o Senhor falou, rindo, né? Parte disso estava um pouco escuro aqui e ali. Quer dizer, tem certas coisas aqui ou ali que não tem conclusão, que a gente não consegue entender. E o Senhor fala isso, né? E é por isso que ele explica a própria Escritura, né?
a própria palavra dele. Mas ele falou, a palavra é dele e ele vai honrar isso. Sim, é a declaração da minha palavra, eu vou aceitar isso. E ela fala que, Senhor, parece tão diferente no mundo agora, eu não quero deixar minha família sozinha aqui, eu também não quero perder nada. O Senhor termina aqui falando assim, você não vai, eu tenho um ótimo plano, diz o Senhor. Glória a Deus, né, queridos? No entanto, lembre-se disso, assim como Damasco não existe mais, assim também é a Babilônia, ou seja, os Estados Unidos está caindo. A grande caída da Babilônia está acontecendo cada dia, irmãos. Muitos exércitos do mal estão conspirando não apenas para remover o povo judeu, mas também os cristãos. Está acontecendo aqui, como também em Israel. Eles querem que as cidades deles também sofram o mesmo destino. O maligno está atrás dos Estados Unidos e Israel para completamente destruir, queridos. Ó, Senhor, por favor, pare com isso. E o Senhor fala, Erim, eu tenho um ótimo plano, diz o Senhor. Não se preocupe, eu estou contigo. E o sonho acabou. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos que o Senhor santificasse, consagrasse essa mensagem para os seus propósitos somente. E que caia nos corações dessa terra, que a tua sementinha de amor caia em cada coração e todos virem e voltem e declarem, Pai, que o Senhor é bom. E todos possam conhecer o Senhor, que o Senhor é um Deus bom. E o Senhor tem traçado uma vida para todos os corações dessa terra, para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Fique na paz, no amor de nosso Deus, amados. O próximo, então, será um vídeo aqui. Então, junte-se a mim, parecendo aqueles pessoal de tour, né? Junte-se a mim quando ele faz essa viagem para as montanhas do Senhor, amados. Até a próxima. Tchau, tchau.